Olá, gente, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana e como? Na presença de Jesus. Isso é glorioso, tá? Mais ou menos um ano atrás, nós começamos aqui o devocional com pouco mais de 50 pessoas que todo dia pegavam a Bíblia e começavam a ler junto comigo. Hoje já somos aqui mais de 2.000 pessoas que nessa comunidade têm se entregado e se apaixonado na palavra do Senhor. E há dias que lemos uns salmos, um capítulo, um versículo, uma parábola, um ensinamento de Jesus, um salmo de Davi, um provérbio, mas o mais importante é entender o espírito da palavra. Então, eu gostaria muito de coração dizer que você que está aqui é fruto de muita oração, tá? E caso não seja inscrito no canal e queira receber orações devocionais como esse, a partir de 4h30 como hoje, nós estamos aqui. Você pode assistir depois que fica salvo aqui no nosso canal do nosso YouTube. A leitura bíblica hoje ainda vai ser Mateus, tá? Evangelho de Mateus, o capítulo 28. Nós falamos sobre isso ontem, no domingo da ressurreição, mas eu quero ler com vocês hoje o versículo 16, que diz sobre a grande comissão. É a última mensagem do Evangelho de Mateus. Se você puder, curta o meu vídeo, é muito importante para mim alcançar mais pessoas. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e que Jesus Cristo, aquele que vive, falamos disso ontem, aquele que está vivo, aquele que reina, ele venha ser todo dia luz em nossa janela. De manhã, ele seja o nosso primeiro pensamento. E eu torno a dizer que isso aqui, gente, não é um curso de teologia. Eu não estou aqui estudando a Bíblia com vocês, não é um estudo profundo. Isso aqui é momento de comunhão, de relacionamento, sabe? Deus, fala comigo, Senhor. Deus, eu quero ouvir a tua voz. O que o Senhor tem para mim no dia de hoje? Você sabia que os 10 minutinhos que você está aqui muda o seu dia, abençoa o seu dia, define o seu dia? Você começa o dia, alguns de vocês começam dedicando as primeiras palavras, os primeiros minutos, o primeiro momento do dia ao Senhor. Antes de trabalhar, ou tomando o seu café da manhã. Eu sei que alguns de vocês fazem o devocional a caminho do serviço, no ônibus com fone de ouvido, no plantão do serviço, na academia. Tem gente que eu já vi nos comentários dizendo que faz o devocional até na academia. Glória a Deus por isso. Mas eu peço a Deus que você possa ter esse momento 10 minutinhos antes de sair para trabalhar. Sentar na cadeira, em volta da sua mesa, abrir a sua Bíblia, pegar a Bíblia de papel nas mãos, assim, ó, a minha está aqui, e criar de fato mesmo um relacionamento com Jesus, tá bom? Inclusive, se você puder, diga para mim nos comentários se você faz o devocional em casa, já está no trabalho, em que lugar você está nesse momento? Eu vou ficar muito feliz e vou ler o seu comentário. Evangelho de Mateus, né? Capítulo 28, versículo 16. Vamos orar? Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos a mão em cima da Bíblia. Eu te louvo e te agradeço por essa comunidade, essa igreja online, que tem estado cada dia mais forte na tua presença, que tem estruturado diante do Senhor uma vida alicerçada na palavra. Senhor, levanta aqui milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, que todo dia vão pegar a Bíblia pela manhã e vão ser pastoreadas. Vão pegar a Bíblia pela manhã, abrirão ela e dirão: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Podemos começar a segunda-feira dizendo isso. Inclusive, você teria coragem de declarar isso publicamente aqui nos comentários? Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus é o pastor da nossa vida, ele faz aquilo que a gente sequer imagina. Vai além do que pensamos, do que sonhamos e do que imaginamos. Porque Jesus, ele é maravilhoso. E eu começo meu dia hoje dizendo: Jesus é maravilhoso. E se você acredita nisso também, envie essa mensagem, sabe, para uma pessoa que você ama muito. Ela vai saber depois que você lembrou dela no momento de oração. Versículo 16 diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia. Lembra do que falávamos ontem, viemos falando a semana toda? Jesus foi crucificado, no domingo ressuscitou, não está mais no túmulo, mandou que os discípulos esperassem ele na Galileia, que lá ele iria aparecer para os discípulos pela primeira vez. E é sobre essa mensagem que vamos falar hoje. Por gentileza, comece comigo novamente no versículo 16. Os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, olha gente, a minha caneta marca-texto aqui, eu inclusive recomendo você ter uma caneta, um lápis, para que você possa anotar na sua Bíblia, e não é pecado.
Isso é relacionamento. Eu vou grifar o versículo 17 que diz assim, olha. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aí olha o que Jesus disse. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, versículo 20 eu grifarei, a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha a promessa que Jesus fez. Ele disse aos seus discípulos. Quem é um discípulo? O discípulo é todo aquele que é seguidor de Cristo, que é formado, que é discipulado segundo a sua palavra, a sua vontade. Jesus, durante o seu ministério, o ministério de Jesus começa aos 30 anos de idade e encerra nessa terra física, com a sua vida na cruz do Calvário, aos 33 anos. Então, durante esse tempo, Jesus discipulou, Jesus capacitou, Jesus instruiu, Jesus ensinou aqueles homens. E Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então agora eu digo para vocês, vão e façam discípulos, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consegue compreender isso, sim ou não? Aí mais à frente, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que hoje eu ordeno a vocês. Eu estou aqui como um discípulo de Jesus. E essa promessa que Jesus fez aos discípulos dele se estende a mim. Se estende a você, que é seguidor de Cristo. Assim como eu estou aqui discipulando você, ensinando você na palavra a amá-lo, ensinando você na palavra a adorá-lo. Você veja aqui no versículo 17, diz assim, ó, e quando viram Jesus, o adoraram. Nós devemos nos preocupar mais em adorar a Jesus do que só pedir. A adoração, ela deve caminhar, ela deve andar, ela deve estar conosco a todo momento. Devemos adorá-lo pela manhã, devemos adorá-lo ao anoitecer, devemos adorá-lo com a nossa vida. Mas o que seria fazer discípulo? Só abrir a Bíblia e pregar? Falar do amor de Cristo? Não. Fazer discípulos, levar testemunho vivo de Jesus, é o testemunho que a nossa vida dá. De nada me adianta adorar Jesus na igreja se eu não adoro Jesus na minha vida, na minha casa. Se eu não dou testemunho do amor de Cristo com perdão, com misericórdia. Do que me adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, a minha família, a minha salvação. Você talvez é uma pessoa que ora por todo mundo. Você quer salvar todo mundo. Mas será que no momento você não precisa primeiro ser o testemunho, ser salvo, ser liberto, ser curado, ser restaurado? Será que não é o momento de cuidar de você? Será que não é o momento de olhar mais para a sua vida e ser de fato um discípulo de Cristo? Discípulo de Jesus não é quem levanta o microfone e prega no púlpito de uma igreja. Um discípulo de Jesus não é quem estuda a Bíblia. Um discípulo de Jesus não são pessoas que professam doutrina, mas um discípulo de Jesus é aquele que diz no versículo 20, que guarda todas as coisas que ele nos ensina, que é a tua palavra. Sabe, gente, o que eu vejo é que tem muita gente que se apoia muito mais em cargo, título, oposição, que uma denominação pode entregar. E na verdade, isso é importante quando você quer servir numa igreja. Mas o mais importante não é você ter um título nessa terra. O mais importante é você ter um título no céu. O que seria esse título no céu? O meu nome escrito no livro da vida. Mais importante do que ter uma roupa de crente, ter a Bíblia debaixo do braço, ou exalar um aroma de Cristo, mostrando para as pessoas verem, é eu ser de Cristo, é eu ter paz, é eu ter amor próprio, é eu amar Jesus de verdade sobre todas as coisas, sabe? Talvez hoje o dia está começando, a semana começando, a tua cabeça está a mil, tem muita coisa para você resolver essa semana, mas eu digo para você, Deus já está lá. Inclusive, se você puder, escreva e declare aqui nos comentários, dizendo, o meu amanhã, o dia de amanhã, Deus já está lá. E sabe, gente, o que é mais lindo, o que é mais forte desse devocional, é você adorar a Deus. Embora você tenha muita coisa para pedir, mas Deus já está lá. Ele sabe de tudo. Adore. Adore Ele com a sua vida. Não adore só com palavra, mas adore de todo o seu, sim, de todo o seu coração. Se a mensagem de hoje te abençoou,
A promessa que Jesus fez aos discípulos se estende à minha vida, se estende à tua vida. E Ele estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nesse mundo a gente pode ter sim muita aflição. No dia de hoje, podemos sim ter muita aflição. Mas eu tenho uma boa notícia. Para a gente ter bom ânimo. Porque agora, nesse momento, a gente põe Jesus como o primeiro da nossa vida. Diga aqui nos comentários, aleluia. E se o devocional te abençoa, compartilha no status do WhatsApp. Manda para uma pessoa que você ama muito, põe num grupo de oração. Deixa Deus transbordar através da sua vida. Um abraço a todos e até amanhã.